Olá, pessoal. Bom, eu vou estar passando aqui rapidamente, explicando basicamente qual que foi o processo realizado de mineração dentro do dado da DataSUS, né? Que foi basicamente o portal onde nós fizemos todo ali o estudo do PrEP, né? E toda a pesquisa em si do projeto, né? Bom, passando rapidamente aqui, tá? Só a etapa de importação das variáveis, nós vamos estar trabalhando com o modelo Camodes, e abaixo eu vou estar explicando um pouco melhor. Qual que é um dos pontos principais, né? O dado em si, ele vem com muitas variáveis nulas, né? Muitos valores ali que não agregam tanto para a aplicação, né? Então, a primeira etapa foi feito todo esse processo de limpeza e seleção das variáveis, né, que de fato teriam um valor semântico maior para agregar dentro da aplicação. E em seguida foi feito, né, um processo final só de transformação. Bom, outro ponto importante, né, que na nossa aplicação nós fizemos o processo de Unhot Encoder para fazer uma análise exploratória utilizando o PCA, ou seja, para verificar ali o processo de variância e de influência ali que algumas variáveis poderiam ter sobre o conjunto como um todo, né? Então, o PCA, de um certo modo, ele não é recomendado, né, para variáveis categóricas, né? Então, esse processo foi transformado, essa transformação foi feita para fazer essa adaptação, mas exclusivamente para uma análise exploratória. O que nós utilizamos foi o MCA, que é basicamente uma variância do PCA dedicada para variáveis categóricas, tá? Qual que é o ponto principal aqui, né? Ao aplicar o processo de PCA, um ponto importante é que você observa que o número de fatores está bem extenso, né? Os 83 fatores que foi após o processo de transformação, mas após a aplicação do PCA, né, nós identificamos, né, que até o fator 20 ele já tinha uma relevância significativa para ser utilizada para alguma finalidade de classificação, seleção, enfim, dependendo do contexto. Porém, né, pela complexidade do dado e pela circunstância, né, observe que até o fator 11 ele já poderia ser utilizado aqui, de repente, no modelo de clusterização para estar fazendo uma pré-análise, um primeiro modelo inicial, né? A partir do fator 11 ao fator 20, né, ele também já poderia ser desenvolvido para outras finalidades, né? Então, essa análise inicial, basicamente, foi crucial assim, para ter uma ideia, né, de complexidade um pouco dessas variáveis, né? Partindo já para a questão da nossa aplicação, né, nós utilizamos um modelo Camodes, né? O modelo Camodes, ele é uma variância também do modelo Camins, que é muito utilizado no processo de clusterização, porém, ele basicamente ele divide o dado em dois grupos mutuamente exclusivos, né? Ou seja, um exemplo, né? Imagine um ponto de dado onde um dado 1 que tem a variável vermelho, pequeno e redondo, e no ponto de dado 2 onde tem a variável azul, pequeno e quadrado, ele vai fazer ali uma análise de correspondência e verificar que a cor e o formato estão entre duas categorias, né, dois grupos distintos, né? Então ele trabalha mais ou menos nesse contexto. Então, ou seja, ele vai acabar buscando, né, correspondências de categorias que têm uma certa semelhança. Então, no nosso contexto, faria sentido nós aplicar. Um ponto importante foi que nós fizemos aqui, para rodar a aplicação, um processo de seleção de 50 mil registros, por conta do volume, questão de processamento dos dados. Então, ao processar o caminho com 3 clusters, o Camotes, na verdade, com 4 e com 5, nós já tivemos um primeiro resultado, né? Ou seja, né, a variável custo, né, o indicador custo que foi utilizado junto com o silhouette para fazer a avaliação, é, sinalizou que o cluster 4 ele está um pouco fora ali do padrão que poderia ser utilizado, mas na verdade ele está dentro por conta que ele está representando, né, um menor custo, sinalizando que quanto menor esse custo, mais próximo ele está do centroide dele, né? Porém, essa variável, quando é analisado o silhouette, ele está um pouquinho abaixo do esperado, né? Que é basicamente o fator 0,25, sinalizando que os dados categóricos têm ali uma certa separação, né? Então, a partir desse fator 0,25, já é considerado um fator de separação interessante para a definição do cluster. Então, nessa primeira análise, nós já concluímos que o cluster 3, que são basicamente essa combinação do variável custo 23 e a silhouette 0,34, teve uma melhor performance, né? Então, teve uma melhor silhouette score, a redução de custo sem aumentar demais, não teve um aumento significativo da complexidade da aplicação. O cluster foi um pouco mais claro, interpretável e teve um melhor equilíbrio entre essas duas separações, né, e compactação dos grupos. Em seguida, né, dando sequência, nós aplicamos aqui o método MCA, que basicamente é um modelo muito semelhante ao PCA voltado para variáveis categóricas. Bom, só resumindo, né, ele basicamente para que serve? Né? Identificar padrões escondidos, visualizar a proximidade entre as observações e verificar cluster no formato Camotes. Tá? Então é bem dedicado para isso. Né? Bom, ao fazer todo esse processamento aqui, avaliando, selecionando aquele fator 3, escolhido na primeira análise, observe que temos aqui uma separação, na verdade o dado em si ele não está tão separado, tão segregado como é esperado, porém, ele de certa forma ele tem aqui um grupo em azul aqui sinalizando uma certa correlação entre eles, um grupo azul mais claro também apresentando uma certa correlação e um grupo maior aqui. Porém, existe aqui certas variáveis que estão bem distantes ali da seleção principal, né? Então, ao fazer essa análise, né, o MCA confirma que 3 clusters fazem sentido. Bom, existe ali uma certa separação não tão bem definida, poderia sim ser um pouco mais separada, mas reforça sim essa captura de um perfil de categoria.
E tem a questão da sobreposição parcial entre clusters da esquerda, né, que indica que eles compartilham algumas características, mas ainda justifica a divisão. Ou seja, por conta dessa compactação aqui, valeria, de repente, voltar no dado, identificar algumas outras categorias, tentar fazer algum outro pré-processamento para tentar melhorar um pouco essa sobreposição. Logo após essa etapa, nós fizemos uma terceira análise, que foi a análise do gráfico de cotovelo, que basicamente ela auxilia na escolha, né, do número de cluster. Né? Então, ou seja, ao rodar o gráfico de cotovelo avaliando K com 2, 3, 4, 5 ou 6 clusters, identificamos que tem uma queda significativa no cluster 5, porém, por conta dessa queda, e logo em seguida, né, tem aqui ele segue ali nessa tendência do cluster 6, foi feito, né, a escolha ali do cluster 4, né, que ainda assim existe uma redução relevante. Né? Então, ou seja, né, por que o cluster 4? Né? Ele reduz bem comparado com o cluster 3, evita o excesso de cluster, né, que pode acarretar no overfit e mantém um ganho significativo. Em resumo, né, o cluster 4 aqui ele pode sim ser escolhido para estar definindo ali como um cluster significativo para a aplicação do modelo final. E é o que foi feito em seguida, né, nós rodamos. Bom, pessoal, partindo então do nosso modelo final, né? Então, todo, né, nós vamos utilizar aqui o cluster com 4, né? Para fazer esse processo de clusterização. Fizemos aqui a aplicação do predict dentro do nosso DFCat e em seguida aplicamos, né, essa clusterização no nosso dado final, tá? Então, ou seja, né, analisando aqui a nossa distribuição, observa que o cluster 0, ele foi o que conteve a maior concentração ali de registros. Partindo desse princípio, né, nós fizemos uma nova plotação, né, do gráfico, né, da nossa aplicação de redução de dimensionalidade utilizando o MCA, e observa que basicamente, né, que é uma visão em 3D, né, porém aqui é possível fazer uma análise um pouco mais detalhada de como esses autovetores, né, eles se comportam, né, em diferentes contextos. Então, observe que existe sim uma grande separação aqui desse cluster 0, que é o que foi sinalizado na distribuição acima, mas mesmo assim, né, tem uma polaridade, não polaridade, né, ele tem aqui não tem uma separação muito bem definida, né. Igual nesse contexto aqui, claramente poderia ser um cluster 5, de repente, por conta da distância, né. Mas existem, né, vários outros fatores que, nesse processo de transformação, precisaria fazer uma análise um pouco mais detalhada. E o final, né? Então, ou seja, né, com o nosso DF usuário filtro final, com o cluster aplicado, a utilização desse banco ele pode ter N finalidades, né? Então, aqui já existe uma distribuição, né, de cada variável com o cluster. Então, ou seja, né, fazendo uma distribuição, analisando essa variável em PrEP 2020, observe que descontínuo 2020, ou seja, que parou o processo em 2020, ele tem aqui de 0.42, 0.46 e NA 99.11. Então, ou seja, talvez essa variável aqui não necessariamente poderia ser utilizada na nossa aplicação. Poderia ser feito aqui um outro processo de seleção, ou até mesmo descartar essa variável. Então, basicamente, a questão do detalhamento da distribuição desses dados com o cluster aplicado. Tá? Resumidamente, né, os resultados finais, no primeiro processo, o cluster 3, ele apresentou, né, uma melhor separação ali, né. Em seguida, ao utilizar o gráfico de MCA, ele também foi o que teve ali o melhor isolamento, né, dessas informações, porém ao final, né, tinha ali um certo indicativo que entre o cluster 3 e 4, ele também poderia estar tendo um equilíbrio melhor, né? Então, só concluindo aqui, né, existe esse ponto de equilíbrio entre essa simplicidade e qualidade, né, quando foi feita essa escolha entre o cluster 4. Algumas considerações finais, né? Então, ou seja, esse processo, por que ele pode ser útil para o DataSUS, né? Para fazer um processo, né, de entender, né, como esse fator regional, idade, sexo pode, sim, estar atrelado a um grupo de paciente específico, identificar padrões de perfis com base nessas categorias, dar um suporte à análise um pouco mais complexa de todos esses pacientes que passaram dentro do programa e servir ali como base para um estudo preditivo futuro. Então, isso aqui é uma aplicação preditiva inicial, mas claramente ela poderia ser agregada ali, entre outras aplicações, a partir de um grupo, de uma seleção específica, tá? Bom, pessoal, acho que foi isso. Então, o nosso trabalho ele parte desse princípio de fazer essa análise exploratória, fazer esses testes, até essa etapa final de propor algumas aplicações